Olá, 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 olá! olá, amorzinho. Tudo bem? Tudo Sejam bem-vindos a mais um episódio de Entre Nós. Sejam muito bem-vindos Muito ao nosso bem-vindos. quarto episódio. Ai, Deus te la É. Meu Deus, será que eu Das para amanhã está direto, e seja bem-vindo, e sintam, e comora, Zé amanhã está bem, os pipocas, bem, os assiste. E hoje o episódio está recheado. Exato, para título, parece mas para título que eu... Que já escreve. Não sei, amanhã gostam de que esse assunto, é por isso que já escreve. Hoje nós vamos falar de um assunto que normalmente é tentado a ser um tabu na nossa sociedade, na nossa mente, desde os primórdios, né? Tentado a ser um tabu. E hoje, como nós lina entre nós nunca tem tabu, nunca tem Exato. coisa que nunca está própria. Também acontece. Hoje nós vamos falar sobre educação sexual. É algo que, não pode falar, mas também pessoas já começam a perder tabu. Porque, assim, pessoas já começam a perder aquele tabu, já começam a falar de que as questões ali que é extremamente importante ser falado, começa a ser falado principalmente na meios familiares e meios acadêmicos também. E para bem falar sobre esse assunto, no bem hoje, internacionalmente. Editor, vou pôr e mostra a nossa convidada de hoje, diretamente de Cuba, Sandra Gonzalez. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Me costuma falar de Cuba, mas já adotada, já adotada. Gosto você, cuberdiana. Meu Deus! Batizada cuberdiana. Exatamente. Mas gosta hoje? Não, está direto. Está direto? Direto. Nós estamos muito felizes de felizes. estar ali. Nós estamos muito contentes também de ter ali. Como você sabe, na Cabo Verde, esse assunto é um tabu. Gasta lá na Cuba é monge. É a mesma coisa? Sim, começa tabu, gosto aos poucos não está a desconstruir, é um trabalho manente. Que não tem que estar na ele, sim. Yeah. A não ser um bocadinho acima da nossa sociedade que vem do patriarcado, então tem cheio tabu, tem cheio coisa que cada pode falar, do que cada... Principalmente nós mulheres, né? Exatamente. Voltando um bocadinho para pessoas poderem enquadrar, se calhar Sandra Gonzalez é psicóloga, sexóloga e terapeuta. Então hoje não tem nem coisas de trás desse grande profissional que está ali hoje. Então eles podem parar, eles acompanham, eles sentem, diz contra, eles observam, eles ouvem coisa mais que também. A mim sou curiosa, qual que foi o interesse de entrar nessa área de sexologia, assim que está falando, né? Sim, sexologia. Aham. Sempre, menina, desde a adolescência tive uma curiosidade surreal para temas. Como é que o pai que você está falando? Nunca se falava com isso, só falava com as amiguinhas. Depois, com o tempo, bem, faz psicologia e muitos anos depois apareceu a oportunidade. Na verdade, comecei pela especialidade de relacionamento de casal. Propriamente por questões pessoais. E lá, juntamente com o mestrado, vinha um plus, um a mais, era relacionamento e sexologia clínica. Eu falei, credo, esta é a minha oportunidade de falar... É isso que eu quero para a minha vida. De falar com direito daquilo que gosta de falar, daquilo que gosta de saber, de entender. Então, foi que lá... E quando você começa a estudar, foi realmente aquele que você está jogando? Não, credo, não tinha um monte de crenças erradas sobre um monte de coisa. Naquele estudo, na autoexploração também, bem descobrem, bem entendem muita coisa que, do facto, acho que a maioria de nós não tem ideias, tipo assim, muita descoberta. Ok. E para não entender melhor, se calhar, essa profissão, o que é um sexólogo? Qual que é o trabalho de um sexólogo? Sim, o trabalho do sexólogo basicamente está focado no bem-estar da saúde sexual e reprodutiva, que não é a mesma coisa. Ok. E educar a sociedade, desconstruir todos esses mitos e tabus. Não atende, muitas pessoas já sabem que lá mantém um grupo de doenças, de transtornos, que eles entram dentro da área da sexologia, que é a disfunção eréctil, o vaginismo, a incapacidade de atingir orgasmos ou de sentir prazer, a ejaculação precoce ou a ejaculação retardada, entre outras. Basicamente, que é lá que mais nos recebe, que é que mais conhecido. Né? E, claro, como que ela intervém no relacionamento de casal.
Exato, já nos entende para morrer que não traz ali entre nós. Ou muito entre nós é um espaço onde que não traz conhecimento sobre relacionamento, tanto interpessoal, mas também relacionamento bom mesmo com o corpo. Entende? Com o corpo, que é uma coisa extremamente importante para qualquer pessoa. E vou falar agora de tudo que as vertentes, que não também fala dele na decorrer do programa, mas só para no início, tem uma idade certo, assim, uma idade ou uma etapa de vida que é o certo, de início da vida sexual? Não tem uma idade marcada, mas o início da vida sexual é uma decisão que deve ser tomada de forma consciente. E não está considera a idade na que não está mais consciente de nós a partir dos 14, 16, principalmente 18 anos. Que é o que não atingido a maioria de idade. Vamos tentar incluir 14. Vamos, na verdade, adolescente está tendo uma curiosidade produto a ser desenvolvimento. E naquela altura, que é uma das franjas etárias que a maioria de adolescentes está inicia. É recomendado? Não. Não, né? Melhor não atinge maioria de idade para não tomar decisão consciente, mas a realidade indica isso aí. Ok, mas a senhora Sandra pode dizer, não entende qualquer dificuldade ou qualquer problemas de início a uma vida sexual ativo cedo, antes do ideal? Uns 14 anos, mais ou menos. Trabalho. Está atrás de o risco. Primeiro, naquela idade lá, geralmente, as meninas iniciam a vida sexual por pressão, não por vontade. Então, esta chega a ser primeiro encontro sexual, esta entrega assim uma mostra de amor. E o significado é, ok, esta sacrifica o corpo ali, na nome do amor. O que acontece a seguir? A primeira relação sexual não é prazerosa. Esta gerou uma marca de, e aquilo que fica na nossa que lá, ok. O sexo que ali, então é que sabe. Okay. E aí não parte para muito tempo depois a segunda, com a ideia, com o trauma, com o transtorno de que o sexo foi aquilo que eu vivi na minha primeira relação sexual. Para além de que lá tem um monte de outros riscos. O risco de não saber qual que é o meio de proteção que deve usar, o risco de saber qual que doenças que pode encontrar, o risco de tomar uma decisão por uma causa que não era certa e depois não tem que carregar com que lá. Muita menina está sentindo culpa depois desse primeiro encontro sexual. Está sentindo vergonha. Então, entre tudo, que elas são os principais riscos, as principais consequências de não ter um encontro sexual antes de uma idade na que mim pode bem decide conscientemente, ok, mim crê experimenta, apanha a vontade, então sente que ela gosta. Então, exato, é algo que está acontecendo na nossa sociedade. A pessoa está inicia a vida sexual muito por influência de amigos, influência de grupos que está inserido. Eu sou boa ainda que virgem, sou boa ainda que ainda que teve relação sexual. Então, muitas vezes, para morrer aquela pressão lá, a pessoa está acaba para ser algo que é tão valioso. E talvez também acontece, se a doutora acaba de refletir, acontece de forma não muito boa e que está trazendo trauma para aquela pessoa. E isso tirando o facto de a gravidez não desejada na adolescência, que acontece nesse tempo. E a adolescência, do fato, ela já é vulnerável. Naquela idade lá, que você que mais não crê é não ser aceite para grupo. Não pertence. E se o grupo todo já teve esse primeiro encontro sexual, é mim que casa pertence ao que o grupo faz. Mim que tem medo de ser rejeitado, mim que tem medo de bem vir a feinha, coitadinha, então já vai faz. E é justamente aquela orientação sexual que adolescentes que estão tendo na casa, dificilmente também estão tendo na escola, porque na escola é só que ele é órgão masculino, que ele é órgão feminino. Sim, isso assim, isso assado. Então alguém fica, é um assunto que nunca está aprofundado nele, nem na casa, muito menos na casa e nem na escola. Na casa e muito menos, para morrer. É aquela coisa de não protegem a filho, para mostrar em casa cozinha, filho que se sabe sobre isso, e filho está aprendendo com colegas, com namorado dá uma prova de amor em casa cozinha. Na prova de amor, tem muitas consequências, como gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, que adolescente que está preparado para
para susto, né? Que ele tudo usa. E estava para um X trauma na cabeça. E monte coisa. Imagina, minha primeiro encontro sexual significou que estava linda a sacrificar meu corpo. Dele para frente, entende? Mas vida sexual é assim mesmo. Exato. Canto mulher que está a chamar. Ok, nunca tem vontade, nunca está sentindo prazer, mas não tem que fazer, que ela ganha papel. Sacrifica meu corpo. Para que ela que empreende naquele momento. Tá a chamar, tipo, a relação sexual é pro homem. Como é aquela que a indústria, o mercado tá mostra, mas a relação sexual é para o prazer do homem. E mulher é para entrega, para sacrifica, para... E que coisa lá no todo, eu vejo na relacionamento, logo que meninas teve seus primeiros namorados, às vezes com medo de perder namorado, ou tá chegando fase de namoro, único, e tá falando, ok, gosto ali, tem que entregar para ele, tem que dar prova de amor, ou o namorado tá chantageia, não sabe o que acontece, tá chantageia, tá falando, só tá mostrando uma mãe, então, daquela. Então, é coisas que talvez está acontecendo. E a doutora pode também explicar um bocadinho daquele ponto lá. É coisas que estudos mostram que acontece aquele tipo de caso, né? Sim, acontece propriamente para moquelar. Ideia que não está tendo sexo, ideia que não tem de moqueta vencer, não está aprende. Não também repite tudo aquilo que no passado foi feito. E também, muitas vezes por causa de pertencer ao grupo. Para além de que, certamente, na adolescência, também surge uma curiosidade sexual que nunca tem como palpar dele. Okay. Esta faz parte do processo. Esta sofre o cambio, mudança hormonal, esta entra na menarquia, meninas têm sua primeira menstruação, rapazes têm sua primeira ereção, têm sua ejaculação na sono. Então, esta fica também um bocadinho curioso. Que eu sei que isso acontece comigo, mas à vontade. É uma festa de hormônios aqui mexendo no corpo e no cérebro da criança, do adolescente. Exato. Então, juntando isso com o fenômeno social que está à sua volta, os outros amiguinhos, as outras amiguinhas, o namorado fazendo pressão, a curiosidade que eu tenho, o meu corpo que vai a 1000, não tem como não acontecer. Muita alguém sempre está a perguntar, como que não pode evitar para acontecer antes? Nunca tem maneira de evitar. Não tem maneira de, horas que acontece da forma mais saudável possível. Não tem forma de, hora que também acontece, esta chega naquele primeiro encontro, cientes de que sei que pode bem acontecer. Que com tabus quebrados, não te mostras meios de proteção para quem engravida, para quem contrai infecções de transmissão sexual, tudo que lá. Vamos também ter aquela outra pressão assumida, añadida, se calhar. Ok, vou estar dando o corpo como mostra de amor, mas também não quero usar camisinha. Então, aí não tem um agravante no fenômeno. E se calhar a solução passa para no começo fala tem China, se calhar lá de casa, começa lá de casa, em China no nosso filho, mas sem tabu, no começo China com o nosso filho, não fala, mas vamos ver, o que acontece. O que acontece é que o pai está pensando, mas está proteger esse filho não falando sobre que é lá na casa. Mas a hora que você fala sobre que é lá na casa, meninos têm milhões de opções de ouvir aquela mesma informação. E é ouvir muitas vezes de forma errada. Distorcido. É ouvir através de colega, ou é ouvir através da internet. Então é ouvir de forma distorcida que se bobo sentava com o filho lá na casa, o filho, é isso que tem. Então você está preparado o filho para a hora que acontece, a hora que chega aquele momento, esteja preparado para decidir, se a doutora fala conscientemente. E como não sabe, mas você não era que ele acontece com 14, 15 anos, whatever. Então, e coisa que eu queria deixar ali para a senhora deixa ainda chamou senhora. Não, senhora está no céu. Credo. Olha o próprio plano, ministro de meu super. Tudo vez que eu falo senhora, me chateia. Me chateia, não gente de 20. Mas que senhora? Uma senhora. Só respeito. Sim, coisa que eu queria falar é como não se fala ali, mas é bom evitar e começa a vida sexual com uns 14, 15 anos. Cedo. Sim. Mas não sabe o que está fazendo. Então, qual que melhor forma, né? De um adolescente já decide, consciente, me crê começa a se vida sexual e tem 14, 15 anos,
qualquer passos que tem que dar para que caia na nenhum cilada ou para que tenha consequências. O ideal, estas primeiras relações sexuais, elas são marcantes. O ideal era ter confiança com alguém na casa, com mãe. Se é menina, com o pai, se é rapaz, tanto faz com mãe. Se é rapaz também, com o pai, se é menina. Mas chega para falar, mãe, não é fácil que ali. E se a mãe está preparada também, vamos ver quem que está na casa, que tem aquela preparação, aquela abertura, aquela estrutura criada para bem falar frontalmente. O seu filho que ela na Cabo Verde próprio que existe. Um filho para chegar na mãe para falar, minha mãe, não creio, começa. Pouca vergonha, é isso que está para os meninos na risco. Sim. Eu sempre falo, você que está mudando na nossa vida, se não tivesse tido aquela abertura de não chegar na nossa mãe, na nossa pai, no flash, mim próprio está falar, credo, teria sido totalmente diferente. Para minha mãe está falando a mim, que ela que gostava, para falar a mim, mo que coisa podia fazer, mo que está protegida a minha cabeça, para alguém está falando a mim, olha, você tem que aceitar fazer uma coisa na qual você está confortável com ele. E lá está entre o consentimento, que não sabe que também é um problema naquela idade. Então, o ideal era isso. Não tem abertura, confiança, uma estrutura em casa, uma preparação, para a hora que nos filhos chegam, não dá aquela abertura, ok, está bem, não fala. Você que sabe. Em vez de, não, você tá pode fazer que ela gosta, se você está engravidada, se você engravidada, está atrás de casa. Né? Né? Então, ok, a menina que quer fazer e vai fazer. Mas vai fazer com medo, com dois medos. O medo de engravidar. Segundo, se minha mãe fica, sabe, você que está acontecendo comigo. Então não confia, não passa aquela confiança, não começa. A hora que nos filhos estão chegando a nós, pais, a hora que seu filho aponta a adolescência, nós começa, nós que é adulto da coisa, a preparar nossa cabeça, a nós chamar, nós senta. Bem ali, vamos falar um pouquinho sobre aquele assunto ali. Se pais têm dúvida na casa de como que está abordar, nos procura especialista. Minha filha está entrando na casa da adolescência e é complicado mesmo a adolescência. O que não pode falar sobre aquela coisa. Exatamente. Acho que gostaria que ela cabe a nossa nova geração, digamos assim, no Puriflã. No começo, pensa de nos filhos aquele que nunca teve, se calhar. Pô, eu mesmo não tá condenado de nossos pais, desses tempos. Mas eles teve uma época, eles viveram uma época. E nós gostaríamos de estar num novo era onde não tem informação. Então, não começa a quebrar aquele ciclo. Não começa a ensinar nos filhos. Não começa a ensinar com os filhos e fala de forma mais aberta possível. Claro, com todo o respeito, mas não tenta falar mais aberto possível. Onde que está fazendo que nos filhos tenham abertura para falar com nós todo tipo de assunto. E a cada fase, na cada fase de idade de filho, bota bem um pedacinho. O começo que apanha um menino de 10 anos, passa a falar coisas mirabolantes, o menino fica curioso próprio. Exato. Cada fase. Para fase, exatamente. De acordo com a idade daquela criança. E a bocado no sábado falar sobre disfunção erétil. Ok. E não queria entrar também sobre esse assunto para não... Qual que as maiores causas? Vamos aquele dentro de relação sexual é um tabu dentro disso. Vamos é uma coisa que ninguém quer querer assumir, mas ninguém quer querer falar, não quer saber, mas quem resolve. Mas sempre tem alguém que se sentado espera para falar sobre esse assunto. Tem alguém que está sentado e espera para falar desse assunto, só que até hoje escavai. Exatamente. Alguém que sabe sobre aquilo. Então é hoje que nós sabemos. Qual que é as maiores causas, para se caso você está a praticar alguma dessas coisas, deixa. Primeiro, que passa para isso, que você quer simplesmente, de forma muito resumida, a disfunção sexual erétil é a incapacidade de ter ou manter uma ereção até o fim da relação. Principais causas que não está olha. Primeiro, a mais frequente é a ansiedade. A ansiedade por rendimento, o medo de não dar a talha, né? O medo de não fazer uma boa performance. De broxa, mas quando está falando. Exatamente, de broxa. Entre outras causas que afetam cheio está o consumo de álcool, o consumo de drogas.
O tabaco, ou seja, o cigarro. Doenças crônicas, diabetes, hipertensão arterial, estresse, depressão, problemas de dinheiro, são as principais causas que não está olhando. O que acontece em casa com a disfunção sexual erétil? Hora que está manifesta um sintoma, na homem, primeira coisa que a mulher está pensa é cozer. Mas o homem casa gosta dele mais? Casa está gosta mais de mim. Ou, sim, Esteban. casa tem outro fora. Ou tem outro alguém fora. E aí o homem sente mais pressão ainda. Fica fala abertamente. Exatamente. E esta fica até esforça para dar um bom performance, a ansiedade bate aumenta e coisa que sube nunca mais. E eu vejo naquela falta de que tem solução, e também para soluções pouco recomendáveis, se calhar, que toma algum tipo de remédio, algum tipo de chá, tem N coisas, se calhar. Esquece remédio de terra que não sabe, mas a casa funciona também. Chá, ou pode bem entrar no risco de tomar algum tipo de pílula que está no mercado, que pode resolver no momento, mas pode trazer outras consequências depois. Ok, estive uma ereção, estive ato sexual, mas aquela pílula que não concha que está no mercado é também cheio com o ritmo cardíaco, com o sistema cardiorrespiratório. Então, quem que está ouvindo, se caso se identifica com algum sintoma, se tem problema para manter a ereção, se brocha no meio do ato, nos vai procurar, nos vai procurar especialista, vamos, tem solução lá, tem tratamento sexológico clínico lá. Então, não me quebra aquele tabu também. Vamos, quem sabe, mas o homem, vamos, que lá está feita essa ideia de virilidade, fica com cheio medo de chegar em alguém, para alguém que até sabe. Sendo que muitas vezes a solução pode até ser mais simples. E da fica lá por aí, acumula e bata grava. Depois busca atenção, uma disfunção sensual erétil. Depois tem um problema no casamento, depois é que ela vira discussão. Exatamente. Desconfiança. E pegando na disfunção erétil, agora na mulher. Ok. Não sei, mas de mulher é que a disfunção erétil. Mas, não sabe se é um ditado, se é um ditado, não, como é que estou falando? Ditado popular? Isso, tipo isso. Que homens têm mais desejo sexual do que mulher. Isso aí é verdade isso? Isso é uma construção social cultural. Não tem estudo que prova que homens têm mais desejo sexual que mulher. Não cria ouvindo que lá. Não achaca todo o desejo sexual a testosterona masculina. E nós mulheres não vê, ok, não tem que ser bem comportadinha, direitinha, homem que tem que ser mais ativo, passivo, então se já mantenha postura, mais passivo. Tá internaliza que lá e do facto tá comporta assim. Mas que ela acha que tipo é bem de gerações. Como a nós mulheres não tem que ser assim séria. Fala sobre sexo já fulano, que se quiser. Não homem tá tomar uma coisa mais normal. Então nós mulheres já não arma rico assim para sobre esse assunto. Cria que internaliza uma ideia, tá por na minha cabeça, nos pensamentos que tá condiciona a maneira que não está comporta na vida. Então, se há pensamento é que lá, incluso se não acredita, só o facto de acreditar, mas homens têm mais vontade sexual do que mulher, não está comporta assim, sim, muita vontade sexual. Então, é isso, na verdade, sim. Ok. Não, gosto de só que para afastar muito daquele que já não falava um bocadinho antes, só para ter uma questão de quem queria pôr, já não passa um bocadinho mais. Então, volta com ele. Acho que tem vantagem ali de ter um sexólogo e psicólogo, para morrer. Aquela questão ali também, diretamente, acho que se calhar tu usa aqueles dois lados, como psicólogo e sexólogo, para responder, que é, hora que não tem casos onde que, primeiro, a relação sexual de uma menina ou de um rapaz foi através de uma violação sexual que acontece. Muito que ela também é feita futuramente e não tem casos, por exemplo, na Cabo Verde, onde que ela está tratado, que está levado aquele menino para um psicólogo para falar, está deixado para esquecer, para passar. Então, muito que ela também é feita futuramente na vida de uma pessoa.
que ela também afeta eu. O que mais recebemos destes derivados de uma agressão sexual infantil são, primeiro, quem sofre agressão sexual infantil tem uma percentagem elevadíssima de BPAR-DS, depressão, na idade adulta. Segundo, esta bloqueia geralmente se área sexual. Esta bloqueia completamente. Tem um monte de alguém que, por causa do trauma, exatamente, que está sentindo prazer, que está sentindo vergonha na hora de ser tocado, que está crescendo luz, que está revive aquele momento, tudo vez que estava tendo aquele momento de encontro íntimo. Tem mais consequências. Tem alguém que propriamente não quer entrar em relacionamento. Não está olhando. Então, o deixa para esquecer não acontece. Que ela gera trauma e no mês te ressignifica o trauma. Então, hora que algum adulto, mãe, pai, fica sabendo, uma criança foi vítima de uma agressão sexual, então recomenda logo, mãe com o filho, nós dois, nos bata à procura psicólogo. A criança, nesse momento, ela não é consciente do que aconteceu, nem como está afetado. Hora que está cria, está bem olhar que é o trauma ali. Ok? Bloqueios a nível emocional, muita coisa. Mas se não começa a tratar desde pequenininho, principalmente na forma de adultos à volta, confronta o assunto, de ressignificar lá com a própria criança, então o risco, as consequências, elas vão diminuir, claro que sim. Mas a certeza é que estas pessoas, geralmente, elas precisam de terapia na idade adulta, que é quando tomam consciência da magnitude de aquilo que aconteceu, como está afetando a minha vida. Isso te reforça o quanto pais mesmo falam com o filho sobre isso, não só sobre sexo, mas sobre a pedofilia. Mas isso existe para que crianças fiquem cientes, para que crianças fiquem olho regalado, para estar cientes de qualquer indícios de algum desconforto com algum tio, com algum primo, com algum... É coisas que acontecem ao redor da família, muitas vezes. E é coisas que a família mesmo tem encobre e que a criança fica à mercê de tudo traumas que pode bem paciente. Então é coisas que me falaram mais tio. Porque mãe que o filho está sempre em contato com tios, com primos, homens, fala com ele sobre isso. Às vezes não confia tanto na uma família, mas nunca sabe de onde que está bem. É triste isso, sim, mas não tem que estar preparado, vigilante nesse mundo de hoje, nunca se sabe. Minha faz uma salvedade, Ruth. Não só homens. Rapazinhos machos também são submetidos a agressões sexuais para mulheres. Tem um monte de adolescente, incluso, que está perdendo sua virgindade para uma mulher adulta muito maior e que lá estrupou. Só que está olhado de outra forma. Tipo, me perde com alguém grande. Está orgulha de que lá mais para frente eles também manifestam algum tipo de trauma, de transtorno, de lembrança emocional aí que fica dentro. Então não tem que estar ciente na tudo dos. A rapazinhos, nas menininhas, mais pais que estão na casa, tem uma conduta que olha cheio. Canho se obriga criança, cumprimenta alguém de beijo, se criança está confortável. Canho se obriga a criança a chinta, o canho manda a criança chinta, na ragaz de alguém. Nos mostra a criança, não tem uma técnica muito prática que é em forma de semáforo, onde que não está põe bolinhas vermelhas naquelas zonas que são consideradas erógenas, para a criança entender, mas que lá deve ser tocado para estranho. Exato. Vou que você está hoje esse podcast, então está atento, vou começar a educar o filho naquelas questões ali, e também se por acaso algum vez você sofre algum tipo de violência, se mano hoje procura um profissional, que ele é algo extremamente importante. Às vezes por isso cada importância aqui, eu falo, não, já passa, nunca se lembra mais, é coisa que já inteira ou que já esquece, mas se calhar às vezes tinha coisas que acontecem na sua vida, tinha bloqueios que você tem, é derivado a traumas passados. Então é importante não volta e não cura aquele trauma para não poder conseguir dar alguns passos se calhar no futuro. Então, quando tem medo, quando sente medo de procurar um profissional, nem vergonha de procurar um profissional para morrer, é algo que você também tem aquela cura interno para bom,
E é coisa que ainda acredita, mas se você daquele passo de fé, de coragem, você consegue bem evoluir muito mais como pessoa. Agora, voltando à vaca magra, que no sábado falava sobre homem e mulher, que tem o libido, né? Mas não estava lá. Sim, não estava lá. De repente, não outro assunto. Na verdade, a questão da libido, do desejo, ela, vamos a ver, ela sempre foi suportada por aquela crença, por aquela criação cultural e social. O nosso principal órgão sexual é o nosso cérebro. Então, se não tem no cérebro, em clave erótica, se não está falando, nós todos podemos desenvolver o mesmo grau de libido. Mas eu tenho que me permitir sentir, eu tenho que estar aberta. Eu estou falando aberta porque a Ruth colocou a questão de que as mulheres têm menos vontade mas aberta a me explorar, a o que eu penso sobre o sexo. Só que acontece isto, a minha relação hoje com a minha sexualidade vai estar muito condicionada por aquilo que ouve, desde pequenote, ou na escola, ou na casa, mas sexo é sujo, mas impuro, mas que lá que está fazido é proibido, é pecado e nunca te fala de que lá. Então, isso mesmo vai desenvolvendo em mim certas crenças e certos bloqueios. E eu vou me comportar assim. Eu tenho que ir desbloqueando isso. Peraí, hobby que lá na minha infância, hobby que lá na minha casa, mas que lá está fazendo sentido para mim hoje, que lá está bate com aquilo que já está ouve hoje, com aquilo que crescente, com aquilo que sabe, quem explora, quem conche de mim. Então, não mexe conduta, posicionamento de abertura mental, de abertura psicológica. Desde aquela abertura, desde aquela curiosidade, desde aquela boa relação com a minha sexualidade, é claro que eu vou desenvolver, eu vou entender o que me deixa mais excitada, o que eu não gosto, né? Como é que eu gosto. E aí, gente, na verdade, sai ganhando todo mundo. Não só as mulheres. Aí sai ganhando todo mundo. O casal em si. Não está concorda? Isso. Aí eu vou ter elementos para falar para a minha parceria. Olha, não gosta mais daquele jeito ali, não testa. Né? Desde o autoconhecimento. Está lá. Mas falando no autoconhecimento, normalmente não está chegando a uma palavra que monte alguém que crê, que é a masturbação. Toque. Como o toque, o autotoque, como fonte de autoconhecimento. E acontece o mesmo que a Ruth falou. É esperado dos meninos, dos rapazes, é normal. Eles têm permisso. Então, se calhar, aquele tabu, né, que tem dentro de nós, que homens gostam mais que mulher, é mais que a abertura, que homens têm mais para com isso, né? Socialmente, eles tiveram mais permisso. Okay. E nós não estamos ficando à espera, tipo um primeiro passo. Tipo, hoje você crê, você quer crer, também não. Mulher nunca canta muito... Tem aquele... Não se fala para mim, não se fala assim, mas que... mas, na verdade, falar é muito simples. Desconstruir que lá dá um bocadinho de trabalho. Mesmo com este podcast, não vai virar um clique aqui amanhã. Né? Mas é um processo. Ainda gostava para chegar uma mensagem, mas não começa a refletir. Para não começar, pelo menos, para não questionar na minha cabeça um pouquinho. Né? Então, boa mulher casada, para mim, dar um conselho para mulher fazer sexo, só que boa é casar. Casar, o que eu segundo os princípios, né? Segundo os princípios que não defende. Sim, exatamente. Bom, que mulher que está espera sempre para homem, que ele é o desafio de hoje, aquele semana ali inteiro. Do primeiro passo, algum dia daquele semana ali. E hoje a coisa está... É o primeiro passo. E quando acontece o primeiro passo? Também segui conta. Conta para aqui. Ok. Doutora, só para pegando naquele ponto ali, não sabemos que a educação sexual, principalmente de rapazes, é feita através de filmes eróticos.
Muito que ela também afeta, se calhar, nessa primeira relação e nessas relações futuras. Bom, nessa primeira relação e nessas relações futuras, para começar, está aprendendo coisa que é real. Tudo aquilo que está usado na filmes eróticos, na filmes, pode falar a palavra, na filme pornô, não tem nada a ver com a realidade. Então, o que acontece? Eu creio, de acordo com aquilo que eu aprendi, uma ideia de como que devia ser o sexo, o bom sexo. Então, também reproduz na realidade. E a realidade não tem nada a ver com isso. Porque a pornô, começando, cosifica a mulher. Na pornô, a mulher é um objeto lá. E eles também. Eles se frustram. Com o quê? Com o tempo de duração. Com o tamanho do pênis. Com a imagem física daquele homem lá. Com os gemidos e os gritos da outra. Que ele não consiga, que a que está em casa, de verdade, faça isso. Tudo isso é uma produção criada, muito bem elaborada para gerar adição, para vender, mas afeta muito profundamente mais para frente. Tem um fenômeno que se dá muito para que os homens que consumem pornô excessivo, eles manifestam muitas vezes uma disfunção erétil em casa. E queria explicava para Modi. Para não ter um encontro íntimo, uma relação sexual satisfatória, não também se de 3 elementos alinhados. Não também se de uma parte orgânica, física, saudável, quer dizer, apta, capacitada para o ato sexual. Não também se de estímulos externos, visuais, aquilo que está cheira, que está ouve, e não também se de uma predisposição psicológica. Quer dizer, não tem que estar aqui com vontade, não na vibe. Imagina, mas acostuma-se o cérebro a receber aquele estímulo externo tão intenso quanto sai na pornô. Certo? Constantemente. Para ele se sentir estimulado, ele precisa de um estímulo externo nesse nível de intensidade. Ora que não está terra na vida real. Que nunca tem aquela intensidade de estímulo, não vai se majanflar. Nosso órgão sexual por excelência é o cérebro, então o estímulo não é suficiente. Exatamente. E a gata consegue continua. Nem continua, nem excita próprio, nem ter uma relação. E na verdade, afinal, quem tem consumido pornô, que eles relatam a sua relação com a sexualidade não é satisfatória. Eles vêm sentindo culpa depois. Não é, sabe? Não é, sabe? Mas afeta a vida do casal e muito. Ótimo. Gostaria, se a doutora ia explicar que os 3 pontos, agora se calhar não está pegando a questão que minha fazia há poucos, sobre homens sentir mais vontade ou mulher. Não sabe se tem estudo que te prova, mas nunca sabe se homem está mais predisposto ao sexo do que a mulher. Tipo, homem, qualquer hora que bem ele está. Mulher, não, ele tem tudo aqueles estímulos, se calhar, se a doutora acaba de falar. Para mim, não está hoje, mas se calhar não, homem é uma coisa mais imediata. Ok, não vai. Mulher não, mulher é mais tem que criar aquele clima, tem que estar naquele momento, tem aquela predisposição. A doutora pode explicar para não entender como é que funciona? No fundo tem a ver com o tempo de resposta sexual. O tempo de resposta sexual masculina é diferente com o tempo de resposta sexual feminina. Já não sabe, todos nós já não ouvem, mas homem é mais visual. Então estimula mais para visual. Tanto que essa corteza pré-óptica é maior no cérebro do que a nossa. Mas as mulheres, e a Ruth está aqui, nós somos mais estimuladas, predispostas pela forma que não é tratado. Exatamente. Incluindo você o discurso. Então, pegando naqueles 3 elementos lá, meu corpo está óptimo, capacitado para ter um encontro sexual satisfatório. O estímulo que eu estou recebendo é de livrinho, né? Tecnicamente tudo bom. Mas imagina uma bufala mareada com miojo de cedo e que ela está magoando. Minha predisposição psicológica, meu estado de ânimo não está alinhado. Então não vai ser satisfatório. A pessoa até pode aceder ao encontro, mas não vai ser satisfatório para essa pessoa. Nesse estado psicológico entram mais coisas. Entra a minha própria autoestima, como é que é a minha relação com a minha imagem,
o que eu acredito do sexo, o que você que acha, que lá. Então, o tempo, vinculando a parte física, o tempo de resposta sexual masculina ele é mais rápido. Nós fica excitado mais fácil do que nós. Normalmente, se eu conseguir graficar aqui, eu não sei se a câmera está me tomando, este seria, na gráfica, a resposta sexual masculina. Nós está excita fácil, nós atinge uma meseta que dura um pouquinho, nós chega no orgasmo, nós está em período refratário, que ele queda, né? Mas assim, brusco, tá cai, né? Para nós tornar-se tem que passar um tempinho aí. Ok. Este é o tempo de resposta sexual masculina, desde cedo, pela forma de ser tratada, feminina. Pela forma de ser tratada, pelos beijinhos, pela flor, porque ontem me ajudaram a lavar a louça. Eu vou me excitando aí, tudo bem. Aí eu atingo a meseta, que dura mais, homens. Então, nos mestres, entende? Dura um pouquinho mais. Aqui eu atingo o orgasmo, e o meu período refratário, ou seja, aquela queda, não acontece assim, como a do homem. Ela vai acontecendo assim. Aí, se estimulado novamente, corretamente, eu posso atingir? Posso. Nem sempre acontece, mas um orgasmo. E termino. Interessante. Por que eu trago as duas, como são as duas respostas sexuais? Porque há um mito, que é que o bom sexo é quando os dois atingem um orgasmo juntos. As possibilidades de que isso aconteça é de uma em a porcentagem é elevada. Por quê? Porque fisicamente a nossa resposta sexual é diferente. Ok, se calhar que ele E muitas vezes o foco a maioria das pessoas estão preocupadas com o quê? Com que o meu parceiro atinja o orgasmo ou com que a minha parceira atinja o orgasmo. O foco da relação sexual, do encontro íntimo, é sentir prazer. Não é uma obrigação atingir o orgasmo para que o encontro seja prazeroso, para que seja considerado satisfatório. Pode acontecer sim, pode não acontecer, está tudo bem. E estas são coisas que não tem que vender desconstruir. Sim. Mas hoje está sendo um dia de aprendizado, não acredito amanhã lá na casa também eu só aprendi bastante sobre o assunto que nós estamos falando ali hoje. Então, fica atento, continua atento ali, que ainda não tem coisas para não ver mais, ok? Assim, você também entrou em dúvida. É uma dúvida que tinha no momento que em casa. Ou seja, no momento que não começa a nos vira sexual. Okay. Quando no casa, me tinha aquele monte de ladainha de sexo na cabeça, muitas crenças, né? Que era verdade. Que era verdade, não. Que era uma cozinha distorcido. E então, começa a Tati, me era uma pessoa assexuada. Nunca sei onde que não é aquela palavra ali, se é na internet, eu nunca sabe. Famori, literalmente, nunca gostava. Que é coisas que já não falei na todo canto. Literalmente, nunca gostava. Era horrível. Depois que no casa, teve mais de 4 meses para não começar a vir sexual, famori, era nunca gostava. Então, e fica com aquela coisa na cabeça. Nunca gosta, então nunca está nem esforça para. E depois, Mbata pesquisa mais sobre isso. E Mbata aprende muitas outras coisas. E Mbata desconstrui aquela coisa na minha mente até que passa. Mas, e na época, sábado falava com algumas pessoas sobre isso. E não é que era só mim que tinha aquela coisa lá na cabeça. A mim consegui desmistificar, não consegui entender até que me vencer, mas tem muito alguém que acha, tipo, que gosta de relação sexual e acha, mas ele é assexuada, mas é que gosta, é que para ele, que foi feito para ele. Ou é faz, ou é que faz, portanto faz, é que sente vontade própria. Existe isso? Existem pessoas que, de facto, não estão interessadas no sexo e só se autodominam assim, assexuais. Não têm interesse sexual, de coito. De praticar o coito. Mas no teu caso não era isso. O que aconteceu? Do facto. Sim, porque quando tu falas, se eu não gostava, tu já tinhas testado? Não.
Mas como falamos que gosta de uma coisa que você sabe o que é. Não, depois de testa, mas deve ser também para morar que os primeiros é que assim, É tão maravilha, exatamente. E me fica com aquela coisa na cabeça. Mas a questão ali é mais para pessoas que realmente é assexuadas. Bom, quem não tem interesse no sexo, está tudo bem. Hoje em dia, não tem um monte de maneiras de relacionar com os outros e com nós mesmos. Agora tem que tem aquele que é assexuado e que está interessado no sexo, mas tem que pode estar interessado, mas é que está conseguindo responder ao estímulo. E naquele caso lá, nos recomenda terapia, porque normalmente quando acontece algo assim, que Cata consegue responder ao estímulo é por causa de um bloqueio. E esse bloqueio pode ter sido causado por alguma coisa lá atrás. Então não tem que vir jovem, para modo que Cata consiga responder ao estímulo. Volta à origem da coisa. Da coisa. Se calhar a minha mãe colocou tanto medo na minha cabeça que hoje ainda prefere falar, manca que tem sexo ou não, e então está considerado sexuado, quando no fundo eu estou agindo por causa de um bloqueio colocado em mim. Né? É exatamente. Exato, aquela é coisa que no começo se calhar desconstruir, começa a falar mais sobre, começa a pensar, a falar mais abertamente sobre esse assunto lá. Não também entrar mais um bocadinho se calhar nesse tema para não aprofundar. Antes de não responder antes da doutora bem responder algumas questões que nos põe na caixinha da Miglis aqui. Doutora, está por explicar qual que é a importância de preliminar no relacionamento sexual? Nós é educado para aquele que não está hoje nos filmes, não está hoje nas novelas, que começa já direto para o ato, para o coito, digamos. Mas qual que é a importância de ter tudo aquele preliminar para ter uma relação, se calhar, mais saudável ou mais prazeroso? Normalmente nós nunca comemos arroz cru. Né? Está explicado. No mês de cozinhar antes, né? Então, o preliminar, o que faz é isso. Na verdade, os beijos, os meigos, aquela predisposição, o bom trato, ele vai ir desencadeando uma série de reações aqui, emocionais, químicas a nível hormonal, que eles nos vão colocando prontos, que eles vão colocando... O que acontece em preliminar não tem lubrificação vaginal. E para que uma relação sexual seja prazerosa, não dolorosa, a lubrificação vaginal é super importante. Mas para todos nós, do fato do homem, por rápida que seja, ser resposta sexual, é mestre de um preliminar. Alguma coisa mestre se tal antes. Isso. Assim, mesmo que seja intencional. Exatamente. Então, porque assim, o ato sexual, do facto, ele é uma manifestação de intimidade, é uma forma de comunicar um com o outro. Quem não faz preliminar são os mamíferos, aqueles que estão lá na selva. E isso é o que nos diferencia deles, as emoções. E aquilo condiciona um grupo de emoções em nós que trazem aquela sensação de segurança, de aconchego, de estar ali, estar cuidado, estar seguro, não cria intimidade. Essa é a função desses preliminares, juntamente com as respostas físicas que elas desencadeiam em nós. Isso, se calhar, tu explica o mesmo de que algumas mulheres estão manifestam, estão falando, estão sentindo dor durante o ato sexual, deve-se, nunca sabem falar, só para morrer, que ela, mas se calhar também para morrer, isso começa logo para coito, e a mulher que sabe lubrificar o suficiente para começar aquele ato sexual. Incluso predisposta mentalmente, psicologicamente, o suficiente para o ato sexual. É isso aí. Então, por não, me já creio passa para um outro vertente dentro de aquele que estuda, que eu vou falar de sexologia no relacionamento. Ok. Não sabe uma hora que casal já tem um bom tempo junto, que ele é para casais mais adultos, do nada está parado de ter relação sexual no casamento. Mais frequente. E qual que é aqueles problemas que isso pode bem causa num casamento? Pô, a nós não é conselho para casal, então não está querendo passar isso para pessoal lá na casa. A importância do sexo no casamento. No relacionamento. E na hora que isso
arma tem um break, ou arma para, o que é que isso implica? Arma tem um break é uma coisa, arma para é outra. Então vamos lá, na todos os casos, o encontro íntimo ele é aquela manifestação de afeto, de intimidade que diferencia a relação de casal com a relação com o meu amigo ou a minha amiga na rua, né? Só que nós estamos muitas vezes presos à ideia de que a intimidade tem a ver só com o coito. As pessoas vamos evoluindo, a nossa personalidade vai evoluindo e juntamente com ela a nossa sexualidade. Vamos mudando, nos está em mudança constantemente. Então, a relação muda também, evolui. E se calhar pode ser que a frequência diminua e a intensidade, mas que o acto seja mais íntimo. Agora, a falta de intimidade mesmo dentro do relacionamento desconecta completamente o casal. Não estou falando da falta de coito, estou falando da falta de intimidade. No bem desenvolvem novas formas de sexualidade, de intimidade. Se calhar passamos da penetração aos abraços, a não hoje junto um filme erótico, a não ter um converso sobre fantasias, ou a não ter um converso sobre algum tema erótico de nós dois, ou a não fala de uma lembrança de uma coisa que não faz lá no passado. Já não está grande hoje, não lembra de uma loucura. E que lá está atrás intimidade, está atrás a conexão de volta. A falta de intimidade desconecta o casal. Mas é importante, eu acho, falar aqui que a área sexual é só uma das áreas do casal. Isso. Sim. Não é a área fundamental e única a ser atendida. Precisamos atender a muitas outras áreas. E o sexo, a intimidade é uma dessas áreas. No mês de construir bases sólidas de confiança, de parceria, de amizade, de companheirismo, tudo, de respeito. E pegando nisso, que ele é coisas que sempre ainda fala sobre qualquer vantagens, né, de aquele que me está presa, aquele que ainda fala sempre, que é de guarda para casamento, de casa virgem. E sempre ainda fala a pessoa lá na casa. E aí é uma coisa que me decide para mim, mas em íntima teve muitas vantagens que se caso não se quiser adota para nós vida também, é também ser bom. Para a hora que você guarda isso para casamento, sabe? E sexo é tipo, você doa o corpo para aquele outro alguém. E a hora que você arma esquece disso e você prioriza aquelas outras áreas que você acaba de falar ali no relacionamento dentro de namoro, você acaba para aperfeiçoar muito que as áreas que é mais, até mais importante do que a área sexual. É aquela confiança em alguém, aquele companheirismo, o respeito, que é tudo aquilo lá daí. Então, até bem mais, é coisas que bem mais não tem que dar mais atenção no nosso relacionamento, então que ele é vantagens que está. E aí a hora que você em casa, que você tem aquela relação sexual, aí tá aquela relação tudo consolidado, aí pronto para você entrega, você entrega mesmo com confiança naquela alguém. Você mais segura. Você sente mas vale a pena. E que aquela coisa de não, tá experimenta aquela alguém só para não é assim, se tá de alguma coisa. Que ele é outra forma que tem, né? Nunca ali para me condena formas alheias. Não sabe formas que tem. Que é outra forma que é, não experimenta um X, aquele que enxinte mais conectado, ou aquele que enxinte mais fixe, para ele. Na minha ponto de vista, que é um bom forma de avaliar um relacionamento, se está bem dá certo ou não. Experimenta sexo de alguém, você sabe. Se aquele alguém é direito para você, se aquele alguém é também ser bom par perfeito, que existe, mas exatamente. É que sexo que se também define, que se bem define que ela é. E é muitas outras coisas que é mais importante, é caráter de aquele alguém e personalidade de aquele alguém, se responsabilidade, se senso de pai, senso de família. Então, sexo é, sim, muito importante, mas antes de não priorizar aquela no casamento, no relacionamento, sexo caça direito, então tchau. Sexo caça direito, então não fica. Que ele é um coche estioso. Só para complementar, se calhar, aquele que minha se dá falar, é coisa que já costuma compartilhar comigo,
é que momento sexual, se não bem fazer conta, ok, não um ano, momento sexual que está na ato sexual com a mulher é minúsculo comparando ao momento que de todo o resto. Momento que nos está lá a divirte, momento que nos está lá a construir autoconfiança, momento que nos está lá a apoia companheiro. Então sexo é uma porção pequena, se não bem hoje, não todo o resto que um relacionamento te oferece. Então, não investe no todo o resto também, que é extremamente importante, que não investe só no sexo, investe no todo o resto e que não toma sexo como um medidor. Ok, gosta de estar num relacionamento, não tem um sexo ótimo, excelente, ok, então é ele que é para o resto de vida. E o todo o resto? Como é que fica? Ok, aquela pessoa é uma pessoa amarga, uma pessoa que está cuida de boa, você prefere, fica com a sua para morrer e te oferecer um bom sexo? Não? Então não tem que começar a pensar de um outro ângulo, não começa a olhar coisas de outra maneira, e ainda acredita, mas não está conseguindo colher melhores frutos assim. E cá não pensa mais que lá que tem. Tem relações muito tóxicas com um sexo lá em cima. E aí você questiona, vale a pena a relação só para aquele momento? E depois. Mas sim, é importante no jovem para a saúde sexual, não começa a desconstruir, sim, que é tabu. E dentro da relação, a hora que se dá qualquer tipo de situação na área íntima, é procurar especialistas. Me gosta de falar sempre, mas o sexo, o orgasmo, o prazer, são habilidades aprendidas. Não está aprendendo, não está aperfeiçoando, não está descobrindo o mapa, não está conhecendo os corpos, não está bem descobre o que está pondo sentir mais prazer, o que está pondo desconfortável. Então, sim, a nossa sexualidade ela vai mudar. A sexualidade dentro do casal vai mudar, sim. E muitas vezes não é uma mudança que, vamos, muito alguém fica alarmado hora que aquela época de apaixonamento passa, que a frequência e a intensidade sexual também muda. E é um processo completamente natural. Eles ficam querendo voltar para a etapa do namoramento e achando que algo não está bem. Faz parte dos ciclos, dos processos. Não, significa que não tem que conformar, significa que não tem que descuida. Não se intimidade em parceria, não cuida dele. Mas tem mudança, sim. Ante a dúvida, não está procurando informações certas para não ficar mais calmo, mais tranquilo. É para não aprender a viver fases, né? Tem uma fase de paixão, aquela fase que sexo é mais fogoso. Tem aquela fase de calma. É a fase. Tá aparecendo outras coisas. Exatamente. E está tudo bem. Desculpa, gosto de doutora pode também só explicando. Modo que pessoas estão conseguindo se calhar, pô, não só no mundo nesse momento em que tudo tão imediato, pessoas estão tão ocupadas. Então, como é que pessoas estão conseguindo conciliar a vida profissional que está tão estafado, ainda com filhos, e para ter uma boa vida sexual, digamos, entre casal? Qualquer dicas que casais podem usar para aumentar aquela? Boa pergunta, Stefan. Porque é uma coisa que é super importante. Não sabe uma vida de tudo, alguém hoje está corrida. Não só pela quantidade de trabalho, como pela quantidade de preocupações que nós até vive hoje, que não tem nada a ver com como era a vida antes. Tem muitas pessoas que acham que o sexo vai chegar espontâneo. E naquele ciclo de mudança, e naquele conjunto de preocupações, de ansiedade, de estresse e de problemas de dinheiro, a libido do marido diminui, a tua diminui. Eles gritam um dia, a criança no meio da cama. Vamos para as dicas. É importante entender que chega uma altura que para de ser espontâneo e para nós cuidar disso, não tem que cuidar de forma consciente. Então, sim, no mês tipo dia de casal na agenda. No mês tipo um dia de casal na agenda, pelo menos uma vez para semana. Significa que aquele dia não está bem tem sexo? Não. Pode ser, até pode. Até pode. Significa que aquele dia não está bem ser só marido e mulher. Não está bem fala de nós dois. Não está bem lembra de algum dos disse que não faz no passado. Não está bem descobre uma coisinha nova que não quer fazer. Não está bem fala de planos de futuro. Não está bem traz de a tono de volta nós intimidade. Onde hora que a criança está dorme. Se nós temos rede de apoio tipo sogra, avó, aproveita aquele rede de apoio. Essa é a primeira dica que eu dou.
marcar um dia na agenda na semana para o casal. O segundo, sair da cama, sair do quarto. Não muda o cenário. Mudando o cenário, vão mudar os estímulos. Tem um monte de casais que eu faço a recomendação de, por exemplo, peguem o carro, saiam fora, e como vão predispostos a 10 metros fora da praia, a coisa muda. Né? Sair do quarto, sair da cama, estar aberto a novas ideias entre os dois, falar com confiança sobre o sexo. Os casais relatam o seguinte: não perde a vontade, só nos sentam os dois, não começa a falar sobre a nossa sexualidade, não começa a falar de alguma ideia, começa... Por quê? Porque eu começo a despertar alguma coisa aí no meu cérebro, a colocar alguma clave erótica no meu cérebro que me vai predispondo. Então, as principais dicas estas: e confiança, abertura, não se julguem um ao outro. A comunicação é o mais importante. Interessante. Exatamente. três dicas tão importantes para você que crê recém chama. Recém chama de relacionamento na vida conjugal. Então, e já caminhando, né, para o final, eu queria deixar dentro daquele assunto ali de vida socorrido, família. Não sei, mas casamento também até um certo ponto começa a ficar monótono. Não que isso é raro, começa a ficar monótono. Às vezes alguém acha tedioso, mas casamento é isso. Casamento é isso. Tem ciclos, tem aquela fase mais turbulenta e tem fase que é tedioso mesmo. E um tedioso sabe. Pode eu saber mostrar lá na paz de espírito como família. Então, aquele é um último conselho que eu deixa. Quem deixa que o tédio normal do casamento deixa-nos fazer coisas geradas fora de casamento, de ouvir outras satisfações, de ouvir outras parceiras, outros parceiros. Isso queria deixar bem claro ali, que nossa família é nos bem maior. Nossa família é nos bem mais precioso. Acabou de deixar um momento menos turbulento, menos agitado. Procura coisas na rua. Botem dentro da casa, botem na boa família, na boa mulher, botem na boa marido. E basta reacender, que ele chama assim, Sandra acaba de falar ali. Nunca tem necessidade de estar de ouvir coisas fora. Já eles entendem muito bem o que eu quero falar. Eles entendem o que eu quero falar. Não foca na de nós, nossa família é nos bem mais precioso, se acaba de falar. E agora, antes de não terminar, deixa uma caixinha. Mas, a caixinha é chamada a fazer pergunta, Tata, já viu a caixinha? Sim, claro. Ok. Então, queria que a doutora fale um bocadinho também sobre qual é a importância das fantasias, dentro de 13 fantasias para dentro de relação sexual. E qual é a importância, qual é cuidados que não deve ter também. Ok, a importância disto é que elas vão nos ajudar exatamente a colocar-nos mente em clave erótica. Não lembra, uma fantasia não é uma coisa que eu vou fazer, é uma fantasia, é uma ferramenta que eu uso. Partilhar com a minha parceria ajuda a reacender a chama. Ok, pode ser que naquela partilha não esteja ouvindo que está para face. Por exemplo, nós dois, em parceria, né? Isso aí. Ela ajuda sim. Muitas vezes, e tem casais que julgam muito e se sentem traídos perante uma fantasia. E a fantasia é uma ótima ferramenta para quê? Para reacender naqueles momentos onde o estímulo não está funcionando. Eu pego este estímulo criado pela minha mente e ela ajuda sim. Ok. Então, mas não tem casos de algumas fantasias fazíveis, digamos assim, que fazíveis. Sim, homens, por exemplo, já não houve casos de que tem fantasia, esse que quer fazer com suas mulheres para morrer, está a chamar suas mulheres, não, com a mulher não, que ele tem que fazer, está procurando uma mulher fora para realizar essas fantasias, mas que tem confiança para fazer com sua mulher para morrer, está considera, não, minha mulher é séria, que põe a mulher naquela satisfação ali, morrer que isso está feito no relacionamento, já afetando para morrer, você está traindo aquela mulher. Sim. Não começa para... Primeiro tem uma infidelidade lá. Isso. Tem traição. Depois de que lá, a partir de uma infidelidade, o que vem no relacionamento é uma tempestade.
que podem ser reconstruídos os relacionamentos, podem, mas dá um trabalho e a maioria não consegue, pelo menos, reconstruir sobre bases saudáveis. Em segundo lugar, no mês de desconstruir aquela ideia lá, eu sempre falo, na intimidade do casal, tudo é válido, desde que os dois deem o consentimento, estejam de acordo. Muitas vezes, os esposos, os maridos, fazem isso sobre uma crença, sobre um tabu. Não, com a minha mulher, não. A minha mulher é purinha. E aí, para de ter um encontro sexual, íntimo, satisfatório, agradável, que reacende a vida no teu casamento, e arranjas um problema maior. Bem maior. Bem maior. Isso. E eu sempre falo, a comunicação real, aquela que não tem julgamento, aquela que acolhe a proposta que o outro traz, sem na primeira falar, onde que eu vou ouvir lá? Não. Uma comunicação acolhedora, ela funciona. É a base, o pilar do casal que funciona. Okay. Sim, mas... Porque assim a Stefan falava um bocadinho, nem todo é sexo, nem todo encontro íntimo, não passa. Isso vem sendo um 5, um 6, um 10%, e o outro 90% dentro de uma vida do casal é tomada de decisão. Porque não está tomando decisão se não é capaz de falar, de comunicar, de negociar, de chegar a um acordo aqui. Exatamente. Comunicação é o que é o ponto mais importante. Eu vejo as pessoas que perguntam, aquele que segredo em os relacionamentos, em os estar tão bem. A gente acredita que a comunicação é que é principal. 90%. 90% é comunicação. Para mim, não está falando teu e não está falando sobre tudo coisa de forma muito aberta. Não estou a ter um relacionamento único que pessoas estão na relação com o marido, por exemplo, que tem intimidade para falar com o marido sobre certas coisas. Por exemplo, uma mulher está numa relação com seu marido é que tem intimidade para falar marido, esse quem gosta para não fazer, esse quem gosta. E que é algo que é triste para morrer. Imagina, você está num relacionamento, se chega ao ponto de ter um relacionamento sexual com alguém e você tem intimidade de falar morre que você gosta ou morre que você quer para fazer, que ele está é algo triste, se quiser, um bocadinho triste para morrer. A hora que não tem entrega para uma pessoa, não tem que estar suficientemente aberto com aquele alguém o suficiente para não estar falando sobre qualquer coisa, não tem que falar sobre qualquer coisa. Mas aquela coisa também que é que é tarde, se você quer construir um relacionamento, fase de comunicação melhor com o marido, com a mulher, então começa a pegar nas pequenas coisas, bata comunica, bata abre, tem que não acredita mal também colher os frutos para morrer. Comunicação é chave, é essencial, se não acaba de obrigar tem que as dicas, perguntas que, tipo, a hora que alguém que tem aquele hábito de estar a comunicar assim, então pode ficar sem jeito de pergunta, coisas. Isso. Bem na net, boa pesquisa, nós começa a perguntar, qual que é o cor favorito? Que ele é o que é básico, tá vai para intermediário. Preciso da pôr um coisa. Preciso da falar, como que eu gosto de. Não é meio, que ele dica. Exatamente, que ele é pode parecer, mas na terapia de casal, na terapia sexual, não está usando cheio jogos. De que tipo ali para não descontrair mesmo aquela pressão que a palavra, o tema traz. Então, não brinca, não joga, não. Sim. E isso ajuda muito. Tem muitos jogos lá. Top. E agora não vai para... Vamos para as caixinhas. Não vai para a caixinha. Caixinha pergunta que... Ministro lá na Insta de Miglis, ok? Então, nós fica ciente, gosta a hora que não também tem convidados. Nunca sabem revelar o nome de pessoa que faz a pergunta. É Ciclano com o Bertlano. Ok, não vai para a primeira pergunta. Primeiro Ciclano, Flá. Fazer sexo menstruada é saudável? Pode ou não? Pode sim. É saudável? Sim. Pamode. Horas que você tem sexo, boa área íntima, estou falando para meninas que são as que menstruam, ela fica mais lubrificada. Aquelas contrações, aquela estimulação, esta faz com que o assoalho pélvico, o canal vaginal, fique mais... como que eu posso... vascularizada, é a palavra, é sangue. Então diminui a possibilidade de coágulos, de dores e tal. Não tem que tomar uma precaução, sim. A precaução de não usar proteção, porque a menstruação é um tipo de secreção e ela podemos estar todos, os que estemos envolvidos na relação, mais vulneráveis a contrair algum tipo de infecção.
tem mais canais para contrair. Mas é saudável, é normal, está tudo bem, só toma as medidas de precaução, usa proteção e depois mantém a higiene do espaço, da genitália. Ok. O que acontece, que ele é Bertlana Rosa? O que acontece se uma mulher grávida não fizer sexo durante a gravidez toda? Como acontecer? Ela pode estar perguntando o que acontece para ela, para o bebê, não sei. Não, uma mulher está grávida, já engravida, e para Mari tem aquela coisa que está falando, uma relação sexual na gravidez, mas ajuda na hora de dilatação. De dilatação, sim. Então essa pergunta, coisa que acontece se você passa aquele 9 meses sem ter relação nenhuma. Não acontece nada porque tem outros exercícios para a dilatação. Agora, realmente nós recomendamos manter uma vida sexual normalmente durante a gravidez, salvando os casos que o médico fale que é uma gravidez de risco ou ela tem que estar de repouso. Tirando isso, e este é outro tabu que não tem que desmitificar, a gravidez não é doença, é uma condição natural na vida da mulher, então ela pode continuar a fazer a sua vida sexual e o resto da sua vida de forma normal, desde que não seja uma gravidez de risco. Ok. Respondido. Próximo. Eu falei, é normal fazer sexo e sentir dor durante a relação? Não é normal. A relação sexual, ela é para ser satisfatória. Se sentimos dor, alguma coisa acontece. Ou não foi suficientemente estimulada e não está lubrificada, ou há uma vaginite que produz contrações involuntárias do útero, ou ela tem algum tipo de bloqueio, ou podemos estar perante a presença de uma enfermidade, de uma infecção de transmissão sexual, ou qualquer outro tipo de doença. Então, se tens estas, como por exemplo, o cancro de colo do útero, igual, se tens este tipo de sintomatologia, se a tua relação sexual é dorosa, procura ajuda. Ótimo. Ok. É normal perder vontade de ter relação depois de algum tempo solteira? Na verdade, quando nós paramos de treinar qualquer músculo, ele fica com preguiça e se atrofia. Então, isto funciona um pouquinho como a inércia, né? As pessoas acham que é uma resposta natural, precisamos de um estímulo. Se eu estou solteira e eu não recebo nenhum estímulo que me excite, é claro, eu não perdo a vontade, simplesmente o meu corpo começa a entrar... Exato. Mas para ter vontade, não precisamos de uma parceria amorosa. Não tem nossa relação com nós mesmas. Exato. Ok. É normal, depois do sexo, sair sangue na vagina? Isto aqui, vamos a ver. Pode ser que algum vaso sanguíneo, naquela frição, pode ter sido quebrado e alguma gotita de sangue é normal. O sangrado, mesmo a sangue saindo, não é normal e neste caso também recomendamos procurar e da forma mais rápida possível, urgente, um médico, um ginecologista, no caso. Ok. Que ele é uma pergunta muito feita, que é, coito interrompido é eficaz para prevenir a gravidez? Não. Não é eficaz. Não é? Não é, eu vou explicar por quê. Antes da ejaculação masculina, tem algo que se chama líquido pré-seminal. Líquido pré-seminal. E o líquido pré-seminal contém espermatozoides. Então, mesmo antes da ejaculação, o homem expulsa líquido pré-seminal, contém espermatozoides e pode se engravidar, sim. O melhor método é o preservativo, a camisinha, porque ela não só vai te cuidar da gravidez, ela vai te cuidar de as doenças de transmissão sexual, de bactérias, de tudo mais. Ok, respondido. Que vai ser o último. E que ele fala se marido tem atos de masturbação, se é porque casa gosta dele mais ou tem outra. Esse é o primeiro pensamento. Não sei, não falei com o marido. É o primeiro. É um caso específico. E o primeiro que temos que aprender a fazer é isto. Nunca pode adivinhar o que está passando na cabeça de que outro alguém. Não tem que xintar, não tem que falar, não tem que perguntar. Mas a masturbação
usada como autoexploração, sem uma conduta compulsiva, quer dizer, viciante, ela não é prejudicial, desde que não afete a vida do casal e a vida própria do indivíduo. O que é afetar a vida do casal? Ok, eu só sinto prazer na masturbação. Isso é afetar a vida do casal, né? Mas desde que isso não aconteça, a masturbação é saudável. Eu estou me relacionando com a minha sexualidade. E depois eu vou ir me relacionar com a tua sexualidade. Tá tudo bem. Mas não temos como saber. Shinta fala. Shinta fala com o marido. O pergunta. Sim, a pergunta. Se essa sai falar. Mas não, a masturbação é normal. Incluso a heteromasturbação pode ser praticada como uma forma de sexo, de intimidade no casal, sem chegar ao coito, por exemplo. É uma prática, é válida. Caixinha respondida com sucesso. Responde testar que as perguntas repetiram, então nunca repite. Mas então é isso, foi isso. Mas antes se calhar não pode deixar em aberto. A doutora está aberto para marcações também. Sim. A doutora tem clínica lá na Platô. E para quem é que está fora também de Cabo Verde, pode fazer consultas virtuais, Sim, eu faço terapia online, exatamente. Okay. Então, os meus contatos estão... Não está deixando na descrição do vídeo? Ótimo, no meu Insta. Está lá o e-mail, o WhatsApp, tudo. É só contactar comigo. Então, é bom que, primeiro, não te recapitula tudo as coisas que não fala aqui. Porventura, pode precisar de serviços de Sandra. Mães que teve filhas que teve abuso sexual, nós pode contatar e ajuda-nos bastante. Bom também jovem que começa a boa vida sexual, é bom também entrar em contato com ele. Pedir um responsável para levar no caso, né? Sim, pedir um responsável para levar para o bem menor. Tudo que as outras coisas que não fala ali é bom que você passa por algum problema no relacionamento, no casamento e criar alguns conselhos. Está lá como sexóloga e como psicóloga também. Terapeuta Isso. É que só a hora que está com o problema. Não, claro. Deixa claro também que ali, ok? É melhor prevenir do que remediar. É que só a que está com o problema, né, doutora? Não está fase de psicoeducação. E muitas vezes na terapia de casal, já tenho recebido jovens que ainda estão aí na casa de, ok, queremos a relação dar certo. Como é que é? Isso. Então, aí entramos com psicoeducação, eles basicamente não têm nenhum problema ainda, eles vão à procura de como é. Isso é melhor. É melhor do que esperar o problema bem para conseguir resolver. Então é isso, se você também assistir algum desses serviços ali, está tudo informações na descrição, tá bem? Obrigada por ter assistido mais um episódio do Conosco das Paramanhas Gosta. Coisa que nos prende, ou qualquer recomendação que nos curte mais também. E nós deixamos também dicas de algum outro tema que nos está sugerindo, que nos está interessante, no traz ali para entre nós. Exatamente. Então, um beijinho e vou querer despedir de pessoal. Tchauzinho. Exato. Tchauzinho. Tchau.